Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast dos bons companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperator. Eu sou o Bruno Assis. E a gente está aqui para falar sobre... Guardiões da Galáxia. Exato, aí o último e mais recente, na verdade, filme da Marvel. Exato, dos Agora, estúdios Marvel. exato, filme cósmico, aí a primeira empreitada cósmica da Marvel. Cósmica da Marvel, né? O que, Mais que um filme é de grupo. O que é O um Cosmos. filme cósmico? O que é o Cosmos? O que é isso? Assista Neil deGrasse Tyson, Cosmos. Ó, fazendo propaganda. São 3 episódios. A gente não ganha para isso, então Mas poderíamos ganhar, não é verdade? Poderíamos Entre em ganhar. contato. entre em contato, exato. É. E é o filme do James Gunn, não é isso? James Gunn. Dirigido por ele. Um cara que realmente, você não conhecia muito do que ele fazia a primeira vez que ele tá dirigindo um filme assim desse porte, Desse né? tamanho, né? Ele já foi o roteirista, né, de alguns outros filmes. Como, Certo. por exemplo, Madrugada dos Mortos, o remake, Ó. dirigido pelo Zack Snyder, que eu achei muito bom, sensacional. E Da ele era hora, roteirista, cara. e agora ele vem, né, como diretor, Exato. né? E agora a gente tem um filme de grupo, onde você conhece esse grupo, esses integrantes pela primeira vez, né? Diferente, por exemplo, do Vingadores, né? Sim, antes Que o Vingadores você Sim. tinha os filmes solo de cada herói, e aí depois eles se uniram nos Vingadores. E é o que provavelmente vai acontecer, por exemplo, no Liga da Justiça, da DC, que deve sair, né? Você já tem filme do Batman, do Superman, e aí Na você verdade, já agora conhece esquece tudo o personagens. resto da DC, né? Você só tem o Superman, é que agora vai começar. É, que agora que Cara, vai... Warner, enfim, os Guardiões são o quê? Eles são, Eles são heróis coloridos que na DC não tem mais, né? Tipo, vocês viram a foto da Mulher Maravilha toda de meio marrom, Dark, assim, né? meu. a 300 Esparta versão mulheres. É São verdade, mulheres, é verdade. exatamente. É Zack Snyder, ué. Verdade. Até a capa dos 300 é um pouco mais colorida, né? Que a do Superman, tá ligado? Mas é bacana, porque assim, o Guardiões da Galáxia meio que traz um pouco mais essa coisa da Marvel, de ser um pouco mais alegre, né? Assim, Sim. Eu Acho que a DC tentou fazer no... Lanterna Verde, que foi terrivelmente, né? Não teve sentido. Inclusive, o Lanterna Verde, ele é a empreitada cósmica da DC, Sim, né? Só que isso, assim, é uma coisa que no filme do Lanterna Verde você não vê muito, porque o filme do Lanterna Verde ele se passa a maior parte na Terra, né? E o que é o legal do negócio cósmico? É você poder explorar o espaço, explorar outros planetas, outras raças, alienígenas, outras etc. culturas, exato, né? a interação entre elas. E nesse caso, de novo, a gente falou que é um filme leve da Marvel, acho que até mais leve que a Marvel tem feito recentemente, se você pegar o Capitão América 2 e tal. Tem um pouco mais de Sim. drama. A gente e tal. tem um humano, né? A gente vê sobre a perspectiva do Peter Quill. Sim. Exato. O- Star-Lord, É traduzido o nome dele? Senhor Alguma das coisa assim? Estrelas. Senhor das Estrelas. E a história dos Guardiões gira em torno da busca de um orbe, né? Que vai fazer todos os integrantes que são totalmente assim, Exato. diferentes Exato. interagirem entre si, Que né? teoricamente não teriam nenhum motivo para se ajudar, Exato. né? Por uma coincidência, digamos assim, o caminho deles acaba se cruzando, né? E Aquele grupo de improváveis Grupo de que improváveis. assim, É. eles Não não... deveriam funcionar. E assim, um meio que não gosta do outro, estamos aqui porque estamos e tal. É meio que a dinâmica do Die Hard 3 também, que tem o Bruce Willis e o Samuel E o Jackson. Samuel Jackson, Tipo, eu tô aqui exato. com você porque a situação Exato. exige, mas eu te odeio, tá ligado? Uma Cada coisa um assim. é. Né, você não precisa nem ir tão longe, o próprio Star Wars, né? Star Wars, Han né? Solo e Chewbacca, que seria mais ou menos o Rocket e o Groot, Ah. e se encontra com o Luke Skywalker, né? Que verdade. tem um pouco dessa... Tem um pouco dessa dinâmica do cara que tá buscando um objetivo, encontra pessoas com objetivos e índoles totalmente diferentes a dele, e eles meio que se complementam, né? É que nem o episódio do Star Trek que divide o Kirk entre o bem e o mal. Você não consegue ser completo tendo só um dos lados, né? E o Guardiões da Galáxia, ele tem um pouco desse lado. Não tanto do lado moral, do lado Superman da coisa, né? Os personagens, eles são muito mais, digamos assim, imorais. Mas você ainda tem esse negócio. O próprio Peter Quill, o próprio Star-Lord, apesar dele ser um cara fora da lei, ser um mercenário, etc., que seria meio que um Han Solo, você vê que ele é um cara muito inocente ainda. Sim. Ele ainda puxa muita referência do passado, de quando ele é O criança. filme, né? Ele é leve, mas ele começa de uma maneira bem... Ele começa Bem, assim, ele, triste. emocional, ele né? te pega ali pra você se importar com o personagem do Peter Quill, né? Com o único humano, né? Acho que é o único que a gente vai ter referência, apesar da É o Tropa único que Nova... aparece na é o único que aparece no filme, No né? filme, na Os Terra. outros da Tropa Nova você não tem certeza se eles são humanos, se eles não são, né? Então, verdade. por conta dessa... de novo o herói e sua tragédia, né? Sim. Com Por conta certeza. dessa tragédia vai formar muito do caráter dele e que leva a trilha sonora também, até porque ele fica sempre com o radinho dele, que é o mix que a mãe dele fez, né? Sim. Awesome Mix, Volume volume 1. 1, né? Que tal é uma dica já, né, para o que vai acontecer. Acabei Ó, de pensar nisso, pode né? crer. Volume 1.
Porque volume 1, cadê os outros, né? Oh. Ao longo do filme você acaba descobrindo. Mas voltando ao que você falou de Star Wars, cara, esse filme, ele realmente, agora que Star Wars e a Lucasfilm é propriedade da Disney. Sim. A gente Que tem é um filme... Marvel também, é da Disney, né? É. A Marvel é da Disney, a gente tem um filme cósmico. Esse filme, ele também não deixa de ser uma homenagem, não só na trilha sonora dos anos 80, mas ao próprio Indiana Jones. Se você pegar Sim, a com cena certeza, cara. dele buscando... pegando o orbe, né? O orbe. Tipo, tentando... É a exploração de uma ruína, é um Igualzinho negócio de como arqueologia Indiana ali, Jones. igualzinho. Indiana Jones, ele Igualzinho. foge até num avião. Nesse caso, ele foge de uma nave. Uma nave. Tudo bem que ele tá sozinho. Exato. Mas Indiana Jones, George muito Lucas, Star Tá Wars. vendo? E tem a própria referência do Star-Lord quando ele tá sendo preso, que ele fala, fui lá pegar o orbe, não sei o que, é tipo uma arca da aliança. Ele fala, então, mas você É percebe tipo um pelo falcão trejeito maltese, dele. inclusive. Ele tem né? os trejeitos dele, a roupa totalmente. Total, Ele é tipo ele gente que total usa Han Solo. referência pop, e a referência pop dele na época... Exato, e É ele tem nesses essa filmes, referência, né? ele não tem medo, o filme não tem medo de referenciar outros Exato. filmes, né? Ele brinca com Kevin Bacon, com Footloose, Que assim. sensacional, né, Genial cara? o jeito que ele usa, né? Pra você ver o que é o ideal de herói dele. Né? O ideal de herói dele não é o cara que salvou o mundo, é o cara que é o cool. E Que é o cara que aventureiro. chegou numa cidade que era tudo travada, não sei o que, e transformou essa cidade. E pra quem não viu Footloose, fica aí a recomendação. Nossa, veja. Que é um filme que, na época que ele foi lançado, cara, é um filme muito bom, assim, se você for considerar que ele inventou não é que inventou, mas ele trouxe de volta à tona essa história do forasteiro que cura a cidade de um mal que só existe lá, né? Um negócio meio exterior. E ele cura a cidade dançando. Com a Ó, dança. Para, tem editoral, não pode. Não pode. A gente tem a da trama ambientada no espaço e é óbvio que a gente vai ter agora outras raças, né? Sim. Por mais que a gente fale que o filme ele é do ambiente do universo Marvel cinematográfico, Sim. ele é um filme que vale por si só e por conta disso ele cria o seu próprio micro-universo, vamos Sim, dizer com assim. certeza. Então você vai ver outras raças, né? Você tem os Os Zandar, Zandar. né? São os Zandarianos. Zandarianos, você tem tropa... Você vê os Kree, Os Kree. né? E Não confunda com a banda Creed. eles são todos queixudos. E você tem A Tropa Nova. a que são Tropa do- Nova, faz que é parte- como são- se fosse a Corporação Lanterna, a Tropa Lanterna Verde na DC. Só São que os policiais intergalácticos. Só que é mais uma polícia do que pessoas com superpoderes, né? Eles não têm... É que assim, Os Lanternas Verdes são polícia intergaláctica, cara. eles também não Sim, têm sim, superpoderes, sim. né? É. Eles têm artefatos que são superpoderosos. Entendi, Então assim, é. pros padrões da Terra, o Lanterna Verde é um É um super-herói. policial Sim. Mas pros espacial. padrões da galáxia, ele é um policial interplanetário. Aham. E a Tropa Nova a mesma funciona da coisa. mesma forma, né? Eles têm lá os superpoderes deles, isso no gibi. No filme isso não mostra muito, mostra que eles são avançados tecnologicamente. Mas no gibi isso fica bem claro que eles têm não são exatamente superpoderes, mas é por causa de tecnologia. Então é muito parecido mesmo. E eles com têm esse Lanterna viés de Verde. serem os bonzinhos, né? A polícia do Sim, bem, sim, não é o... Sim, Fica sim. realmente muito claro isso, né? O papel de defender os inocentes. Até pegar alguém com cara de bonzinho, né? O John C. Reilly também, que tem uma cara de... Pode É crer. verdade, é verdade. Dá pra Bonachão, ser- ele é um cara bonachão. Total. Tô Mas, colocando ele no sapato porque eu fiquei muito baixinho perto de vocês, cara. Mas Galvão eu falo Bueno. que foi muito bem feito a caracterização que a gente vê, por exemplo, os caras de azul lá que fazem parte dos caçadores de recompensa junto com... Tá. Que são os... Como é que chama? Mercenário? Como é que chama? Os caras? Saqueadores. Saqueadores. Os Raiders. Que o legal desse diretor, da direção de arte, é ele usar, tipo, realmente a gente percebe que é a vibe Star Wars de volta. É real, Sim. Star Wars antigo. São prostéticos, Os são cara é maquiagem. pintado, verdade, até o é. Drax, que é um dos personagens principais Sim. né, Sim. dos Guardiões, ele Uhum. você percebe ali a tinta, não tem CG nele, né? E inclusive, essa é uma das críticas que eu tenho pra fazer ao filme, né? Assim, eu gostei, deixando bem claro, eu gostei muito do filme, né? Lógico, a gente sempre vai achar alguma coisa Uhum. pra reclamar, digamos assim, que, por exemplo, o Thanos, né? O Thanos, eu gostei muito da construção do personagem do Thanos. Então, assim, você vê que o Ronan, Uhum. ele é um cara que ele põe muito medo nas pessoas, ele é um cara muito poderoso. Ele chega lá e aí o assistente do Thanos fica falando, você, não sei o que lá. E ele, tipo, vira o martelinho e o cara morre. E você fala, meu, o cara é forte pra caramba e ele tem um puta medo do Thanos. Então imagina o Thanos. Né? E o Thanos ele é colocado ali num trono mais alto, que é pra você ter essa sensação de superioridade. Você vê ele sentando no trono com aquela roupa
É uma armadura dourada. Uma armadura dourada, uma coisa opulenta, né? E ele sentado no trono e tal. Então, embora aquele planetinho que ele fica seja meio pobre, né? Um asteroide, né? Não tem nada, né? É verdade. Ele lembrou muito da Verdinha, o cara fica, tipo, os guardiões, né, do Lanterna. Eu acho que isso... Ele gosta de só lá 10 vezes, tá ligado? Ele fica lá no asteroide rolando. Ele fica com aquela risadinha. Eu acho que isso é uma coisa que eles puxaram do gibi, né? Que você vê, por exemplo, a parte cósmica da Marvel, que acho que o personagem que talvez seja mais conhecido da parte cósmica é o Surfista Prateado. E você vê, o Surfista Prateado, todas as páginas são pretas, que é no meio do espaço, e tem estrelinhas, e ele vai encontrar um cara no meio de um asteroide, tá ligado? O que você tá fazendo no meio do asteroide? É a babada do desenhista, né? Ele, nossa, hoje eu vou fazer só o super... Mas o que é legal também é que eu acho que é uma referência ao Pequeno Príncipe, né? Ele fica lá plantando a plantinha dele, não sei se vocês viram, tem uma plantinha. Tem uma plantinha, né? Assiste de novo. O Bruno assistiu 2 vezes, né? Uma na estreia e uma no IMAX depois. Exato. Depois ele vai falar as diferenças pra você. Só voltando ao Thanos, que eu gostei muito da caracterização, mas o fato dele ser feito em computador me incomodou. Tá. Eu só falar um detalhe. A gente descobriu que o Josh Brolin ia ser o Thanos na Comic Con, o filme estreou depois da Comic Con. Sim. E eu não sabia quando eu assistia que realmente já era o Josh Brolin fazendo a voz porque do Thanos. Porque eu tinha ouvido falar que ele ia ser, quando ele fosse ser, ele ia ser com prostética, né? Com as próteses de silicone, maquiagem. Né? Mas no caso ele dublou, que eu não reconheci a voz dele, apesar da gente ter feito até o de Boy, a gente conhece recentemente a voz do Josh Brolin. Foi bem alterado. Também, a captura de movimento facial também, de expressões faciais, foi dele, né? Parece que sim. Então, CGzão... E é engraçado que... Foi o CG feito, né, a imagem de computador gerada por cima das expressões. E com certeza é aquele caso que assim, já tava meio que tudo gravado, o ator já foi lá e fez o negócio, e depois, o Josh Brolin assinou, vamos refazer tudo. O cara já tinha contado pra família dele que ele ia ser o vilão. Que merda, né? Do Guardiões da Galáxia, ele chega lá e não é o cara, né? Até a gente foi falar, o pós-créditos do Vingadores, que tem o Thanos, né? Sim. Eu acho que os pós-créditos dos filmes da Marvel não necessariamente tem a ver com o filme em questão, né? Sempre nos próximos lançamentos futuros. Com certeza. Isso aí, com certeza, é a mão, eu acho que é a mão do Kevin Feige. Exato, lá, né? que é o, vamos dizer assim, o cara que gerencia aí, é o arquiteto do universo. É o gerente do universo Marvel no cinema, né? Então... Exato. Ele é o arquiteto do Matrix da Marvel. Exato, tanto que a gente viu o Capitão América 2 e no final mostra o Clodovil, o Benício Del Toro de colecionador do espaço. Que é um colecionador, sim. Então ele é um clonecionador. É um colecionador, exato. Que é legal, né, cara, porque o Benício Del Toro tem essa coisa também, tem umas atuações bem específicas, assim, e ele faz um cara todo excêntrico. Quando ele fica, é lindo. É muito legal isso daí. E assim... Então Sin City sai aí, a gente vai fazer um episódio. É verdade, é verdade. E assim, o que você falou, no filme do Thor, né, que mostrou o colecionador a primeira vez? No Vingadores? Acho que foi o Capitão América. Eu acho que foi no Capitão América 2. Capitão América. Bom, enfim, em algum Não, pode crer, foi no Thor 2, porque no Capitão América 2 foi os gêmeos... a Wanda e o Pietro. Bom, enfim... É legal você ter essa sensação de que as coisas acontecem no mesmo universo. Por mais que você não entenda quem é aquele personagem, lógico, quem já conhece o gibi vai gostar de ver, vai identificar aquele personagem. E depois você usa ele. Então, assim... Qual a conexão que teve nessa história? Assim, tem alguma dica? Porque sempre tem, né? Meio que assim, o escudo do Capitão América aqui... Alguma coisinha assim, uma menção, teve alguma menção? Então, a única coisa que vincula os dois, eu acho que foi o colecionador. O colecionador, sim, mas eu digo do Thanos, por exemplo, nos Vingadores. Mas nos Vingadores não tinha nenhuma relação com aquela raça alienígena. É que o que eu acho que acontece é o seguinte, eles apresentaram o Thanos no Vingadores como sendo um vilão. Por exemplo, eu não sabia quem era Thanos, né? Quando eu vi, achei que era até um Skrull, por conta do queixo, não vi que era um cara roxo. Tá. Porque como eu não leio muito Marvel, aí que tá. Parece que as cenas pós-créditos são para os fãs mesmo, né? Dos quadrinhos, eu acho que sim, não tanto para quem é leigo. Eu acho que depois que você vai ter o filme, por exemplo, do Vingadores, sei lá, que vai ter o Thanos como vilão, você vai olhar lá pra trás e vai falar, então era esse vilão. Mas assim, eu acho que serve mais como um fanservice mesmo, né? E o próprio Thanos, você entendeu que ele era um vilão, você entendeu que ele era um cara que estava orquestrando ali,
mas ele não tinha uma participação muito ativa. No Guardiões da Galáxia, ele já tem uma participação um pouco mais ativa. Um pouco mais, mas ainda é por trás Ainda é um cara que tá orquestrando. Porque o ali. vilão principal é o... Ronan. Né? Ele é como se fosse um Conta. imperador. Você não vê ele agindo, mas você sabe que ele é o chefe. Pode né? crer. Exato. Imperador de Star Wars. E eu acho que o que é muito legal dessa criação do universo Marvel no cinema é justamente isso de você não ter pressa pra mostrar quem são as ameaças e pra mostrar os acontecimentos, porque você tem 300 filmes pra fazer isso. E vilão não vai faltar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, ele avança sempre a história de alguma forma, né? Assim, Exato, mesmo exato. o Capitão América 2, assim, é uma trama fechada, mas ele tem ali elementos que você vai falar, pô, olha só a história dessa pessoa, a personagem, por exemplo, da Scarlett Johansson, que... Nu e pelado sem roupa. Que desenvolve um pouco mais, você entende um pouco mais, ela vira um pouco mais humana e tal. Então, Exato. ele tá sempre mexendo um pouco na história, não é assim, vamos fazer um filme aqui e terminou isso, se não tivesse filme, a mesma coisa. Não, você descobre mais sobre o universo Marvel e tal. E se você só assistir aquele filme, você vai ter uma experiência completa. Exatamente. Exato. Você não precisa ter uma prévia, né, experiência. Inclusive, isso era uma das coisas que assim preocupava muita gente sobre o filme do Guardiões da Galáxia, porque era um filme que os personagens são bem desconhecidos. Mesmo os leitores de gibis não conheciam os Guardiões da Galáxia, até porque saiu pouca coisa, principalmente desse grupo novo, porque é um grupo que muda sempre, que nem os Vingadores sempre mudam também. Mas eu tinha uma visão diferente, eu não achava que era ruim, eu achava que isso ia ser muito bom, e acabou se provando muito bom. Sim. Porque você não tem todo um folclore em cima desses personagens que você tem que respeitar, como é o caso, por exemplo, do Wolverine. Sim. Ou do né? Superman, do Batman, por exemplo, mais conhecido. Uma coisa que eu não gosto eu não engulo do Wolverine até hoje, apesar de gostar dos filmes do X-Men, é o fato de ele ser um cara boa pinta, um cara grande, não sei o quê. E nos gibis ele é sempre massacrado por ser o baixinho. Ele tem cara de animal, né? Ele não é um galã, né? Sim. Isso é um negócio que assim, por mais que eu entendo que sejam mídias diferentes, e funcionam no X-Men, não tô dizendo que não funciona, mas como eu já conheci o personagem, isso pra mim fica uma dissonância muito grande. E o Guardiões não, tem zero disso, porque ninguém conhece os personagens. Eu conheço, mais que eu sou muito mais leitor da DC Comics, um pouco da Marvel eu conheço, eu já li algumas poucas. Bom, é isso, quando você é leitor da DC, você lê tudo. Agora, quando você quer ler da Marvel, só lê o que é bom. Só lê o que é bom. Então eu tinha uma boa referência. Vamos ter obrigação de ler, ai caralho, mas esse E os Guardiões foi uma experiência muito boa porque eu não conhecia ninguém, nem o próprio Rocket Raccoon, não sei nem dizer por que da tradução é Rock, não é Rocket. Que bosta, eu achei isso horrível. Mas se você acompanha os bons companheiros, o que eu ia falar é que a gente já vem, né? Ou seja, o marketing, a promoção desse filme já vem há muito tempo. A gente viu, né, o trailer de antemão no evento da Marvel. A gente viu os 15 minutos que não eram iniciais. Apesar de foi o que prometeram a gente. Exato. Inclusive tinham cenas diferentes, né? Sim. Eu pensei que você ia falar, se você que acompanha os bons companheiros, a gente já fez de rock aqui. Rock Balboa, mas a gente não fez. A gente fez de Rambo, mas enfim, quase. E cara, você vê que esse planejamento, ele não é só no universo cinematográfico, né? Lógico, ninguém é tonto, você tem que ganhar dinheiro. E, por exemplo, no Marvel vs Capcom 3, o jogo que saiu de luta da Marvel recentemente, um dos personagens novos é o Rocket Raccoon. Então assim, quem é esse guaxinim? Então os caras já pensando no filme que ia sair, já vamos introduzir porque esse cara vai ser foda, né? Com certeza, e ainda todo mundo vai gostar, né? Jovem. E assim, quando o filme termina, né? Ou seja, eles fizeram o filme antes de lançar, porque eles não tinham certeza se o filme ia ser bom ou não. Quando termina o filme já vem, os Guardiões da Galáxia voltarão. Retornarão, Então assim... Meio James Bond, mas assim, mostrando que, olha, se preparem porque não foi uma só, entendeu? Você vê até a credibilidade da Marvel. Exatamente, a confiança que eles têm de que o filme vai dar. Por exemplo, no fim do Thor, acho que tá, isso também aparece. Mas é que tá, o Thor já é conhecido. Já entendeu? O Homem de Ferro. Apesar da qualidade do filme do primeiro ser questionável, dependendo das pessoas, o segundo também. Mas Guardiões não, então realmente é uma aposta os caras escreverem isso no final. Foi meio que uma aposta. Eu não tinha pensado nisso, porque você colocar, geralmente, por exemplo, um exemplo de filme que talvez saísse, talvez não saísse. Tem filmes que você não sabe necessariamente se vai ter ou não vai ter uma continuação, né? Vou dar um exemplo clássico de literatura, Eragon, que teve um primeiro. Exato. Nossa, e tem outros filmes que é de continuação mesmo. A história não, deixa gancho mesmo. Deixa gancho, não acaba. Não fez sucesso. Outro que eu ia falar, que era o meu exemplo na minha cabeça, é o próprio Prince of Persia, que a gente citou no episódio do Homem Duplicado aqui,
que é com Jake Gyllenhaal, que, eu achei um filme legal, é um filme que poderia virar uma franquia, Poderia. né, como virou o próprio Piratas do Caribe, que é do mesmo produtor, agora não virou porque não deu certo, né? E se eles colocassem, olha, vai voltar, será que vai? Não sei. Exato. Então, aí a gente volta agora, que a gente não discutiu muito aqui, que é a trama do Guardiões. Talvez porque ela é muito simples e eu senti um pouco de... Não que eu precisasse, que a trama precisasse ser pra mim extremamente inovadora. Tá. Ela não reinventa a roda, mas Certo. ela se utiliza de vários elementos, até como a gente já falou, filmes de aventura nos 80, por exemplo, Star Wars, Indiana Jones, a própria dinâmica dos personagens. Certo. Essa dinâmica é legal porque, assim, o que você tinha falado de ter um filme pra cada personagem antes de apresentar a trupe, é uma coisa que a Marvel veio fazendo e é legal, e é uma coisa até inédita no cinema, né? Assim, de criar um personagem, aí depois tem outro aqui, mas eles se conectam, eles se juntam aqui e tal, que legal. Só que isso não é obrigatório, não é necessário. Sim, mas eu né? digo mais no sentido da trama, ela é muito simples. Sim. E é legal como eles juntam isso, porque você pega, assim, essa mesma coisa de trupe, essa dinâmica Star Wars mesmo, você não tem um filme do Luke Skywalker e depois um filme do Han Solo e depois junta, entendeu? Você conhece todo mundo ali meio que, olha, ele é um viajante espacial, ele tá aqui, aconteceu esse personagem, eles se conectaram aqui. Com as continuações com certeza vão ter, você Sim, vai... provavelmente os personagens você vai vão entrar conhecer, mais no universo pop, Exato. digamos que as próximas gerações vão... Do jeito que a gente lembra hoje de Luke Skywalker, o filme é de 40 anos atrás. 60 e pouco, 70 E até a Disney tem muito isso, né, cara? De num filme você criar um personagem que não é um filme dele, mas, pô, um personagem foda. Por exemplo, o Rei Leão só tem um filme. Quer dizer, tem vários, mas olha só, eu pensei na minha cabeça mesmo só tinha um filme, mas... que os outros, né? Porque os outros eu não conto. Mas até Frozen, por exemplo, agora, são personagens que vão ficar aí pra história mesmo se não tiver continuação. Tem um filme só, né? Então, Guardiões da Galáxia é assim, ele consegue, por exemplo, o Groot. Cara, o Groot é um exemplo de a criação de um personagem incrível, assim. O cara não fala, praticamente, e com o jeito dele, o carisma dele, as atitudes, conseguiu transformar ele num puta personagem. Mas a imagem do rostinho dele acho que ajuda muito, né? Os olhos expressivos. Então. Mas eu tenho que falar, a voz do Vin Diesel combinou perfeitamente. Ficou bom, né, cara? Muito Uma bom, coisa que eu ia cara. falar muito bem, assim, a animação do Raccoon, do Guaxinim. Sim, O Rock, ele ficou muito bem. Mas eu acho que o Bradley Cooper, apesar de ele ser muito bom, às vezes eu confundia um pouco a voz dele com o Chris Pratt, com o Star-Lord. Certo. Então eu acho que talvez você poderia pegar alguém mais característico, sei lá, de fazer, talvez, sei lá, um ator que tivesse uma voz mais... Por exemplo, a voz cavernosa do Vin Diesel, você reconhece que é o Vin Diesel. Que é o Vin Diesel, é Por mais que verdade. ele só tem uma frase no filme e só muda a entonação, cara, eu consigo... Se você fechar o olho, você consegue ver o Vin Diesel. É verdade. Com o Bradley Cooper, você vê? Não. Se fosse ator, fazia diferença se fosse outro ator? Acho que não. Mas isso não é uma vantagem, talvez, cara? Eu não sei, acho que não, porque assim, a química do personagem funciona porque eu acho que pelo roteiro e pela atuação. Porque, eu acho que se Foi colocasse uma boa atuação, sim, foi uma mas boa não é uma atuação. atuação que você fala. Exato, Bradley se Cooper. tivesse escolhido, por exemplo, um ator ruim pra dublar, a gente ia perceber. Ia que foi perceber, diferente. ia perceber, Mas se sim. você colocasse um bom dublador, Talvez, você não conhecesse. Sim, talvez funcionasse. Eu acho que essa coisa de pegar um famoso pra dublar é exatamente assim. O Bradley Cooper tem, além de ser um ator conhecido, ele tem essa carga de, pô, o cara, ele já ganhou Oscar, não sei, ele já foi várias vezes indicado, ele é um cara que tá em alguns filmes mais underground e tal. E ele é um cara que eu acho, na verdade, isso que você falou, bacana. Esse defeito talvez seja uma... Porque, por exemplo, a Scarlett Johansson, de novo, no Ela, que ela é o computador, não aparece ela no filme. Entendi. Ela é o computador que é só a voz. E aí, só que, cara, você imagina a Scarlett Johansson, talvez fosse outra atriz, você pensasse, é o computador, é uma coisa abstrata. Nesse caso, na minha cabeça, eu não ficava pensando no Bradley Cooper. Na hora que ele fazia assim com a cara, eu falava, é verdade, o Bradley Cooper, o sorriso parece um pouco... Mas eu nem lembrava, cara. Tipo, pra mim é o Raccoon, entendeu? Isso é legal. Não, realmente, eu só acho que faz sentido, porque enquanto eu lembro do Vin Diesel, a ideia não é lembrar do Vin Diesel. A ideia Apesar é da lembrar voz do- combinar perfeitamente, Sim. essa voz cavernosa. Mas ficou perfeito, eu acho que as duas Não, acho que atuações, ficou. né? Acho que assim, nesse Inclusive, caso... o Vin Diesel, uma curiosidade, ele dubla a versão dublada, Sim, inclusive. em português, ele fala, Português, eu sou o Groot. Por ser tantas poucas falas e o jeito dele falar ser estranho até em inglês, então você pode Ele colocar dublou ele... em 10 línguas, né? Mas isso a gente tem que falar dos dois personagens Tá que chefe, são deve ter sido grande. Né? são totalmente CGI, nesse caso ficou bom. Ficou. Principalmente Ficou. o Raccoon. Ficou, Você vê ficou o e eu animalzinho concordo. passar animação É. e não vê estranheza entre ator real. Sim. Não sei se a vantagem, por exemplo, você tem a Gamora. A que- Gomorra. A Gomorra, Uhum. que ela realmente, você percebe a Zoe tá com prosthetics, né? Sim. Com a prótese das maçãs do rosto e tá Sim. verde, É né? verde, Ela se Tá recusou Só a que, fazer... cara... Avatar 1, 2 e 3 eu não vou mais fazer motion picture, eu quero aparecer minha cara. Cara pintada. E eu acho que assim, cara, por que Pintado eu na não cara. gostei do Thanos...
Por que eu não gostei do Thanos e gostei, por exemplo, do Raccoon e do Groot? Porque você não tem alternativa, né? Você poderia colocar o cara numa roupa bizarra lá, gigante. Mas o ponto é que Marvel anos 80. não existe uma árvore gigante falante que anda, certo? Já um alienígena de outra cor, o filme faz a gente acreditar que existe. É verdade. Como, por exemplo, o Yortel, sei lá, o chefe do Star Wars. O cara do Walking Dead, exato. O Mary, né, do Walking Dead. Outro vou lembrar. Nazista caipira do Walking Dead. Boa. Você acredita que ele é azul. Do mesmo jeito que a Gomorra, você acredita que ela é verde. Né? E o Drax, você acredita que ele é cinza e tem umas maquiagens com cicatrizes e tal. E é muito bem feito realmente, porque você não fica pensando, ai, olha aí, olha essa roupa que ele tá usando. Exato. Parece que é o cara Passa, mesmo. Pronto, né? E o Thanos, foi isso que eu senti. Eu falei, pô, o filme faz eu acreditar que tem alienígenas roxos e azuis e verdes e tal. E o Thanos, pô, em CG, né? O próprio Ronan é um cara azul com uma maquiagem. Ele não... né? Então, assim... E a gente tava falando desse negócio de apresentar o grupo de uma vez só, e eu acho que se fosse, por exemplo, o filme dos Vingadores, isso não funcionaria tão bem. Sim. Porque você tem figurinhas muito fortes, tarimbadas muito fácil, ali que já são clássicos, né? E no Guardiões da Galáxia você tem personagens novos, então, vamos apresentar. As pessoas trazem o seu preconceito do personagem. Exato. Porque assim, o personagem. Do preconceito. Ele existe em várias mídias. Se você pegar, vou dar agora o exemplo do Homem de Aço. Vamos dar um abraço pro nosso amigo Matheus. Exato. Um abraço, Matheus. As pessoas têm a visão já, por exemplo, do Homem de Ferro, ou já tem de quem o Gibi, tanto que muita gente viu de Homem de Ferro 3. As pessoas já têm a previsão do Superman, de quem assistiu o filme, mas tem aquele que leu o Gibi, tem aquele que só viu o desenho animado, tem aquele que jogou aquele jogo do Nintendo 64. Sim. Tem o cara que viu o Superman no Lego. Lego. Nunca viu nada do Superman, mas sabe quem é o Superman. Sabe que ele é um super-herói. E pronto. Tem pessoas que estão nascendo agora que não sabem que é o Superman. Exato. Mas elas talvez não sabem nem que a mão dela na frente da cara. Mas nesse caso aqui dos Guardiões, né, isso é uma vantagem, você não conhecer. E, inclusive, você vê que eles usam isso de formas bastante inteligentes no filme, se você for prestar atenção na linguagem que o diretor está usando. Por exemplo, primeira cena do filme é o Star-Lord sendo abduzido, né, a mãe dele morre e aí ele é abduzido. Aí você corta pra apresentação do filme, Marvel, tal, etc. Quando volta, passaram-se 26 anos e você vê um personagem com uma máscara, com os olhos vermelhos, que você não sabe quem é. Você pode você pode até supor que seja o Star-Lord, mas você não sabe. Tá? E ele tá com a máscara. Eu não sabia, um exemplo disso. Você poderia achar que era um vilão, por exemplo. Parece uma máscara de vilão, né? Olho vermelho, né? E naquela cena de arqueologia lá, ele indo lá buscar o orbe, e depois ele tira a máscara e você descobre que ele é o Peter Quill. Por que eu acho que isso foi usado de forma inteligente? Porque eles sabem que a plateia não sabe quem é Star-Lord. Vamos supor que isso acontecesse no Homem de Ferro. A partir do momento que aparecesse o Homem de Ferro com máscara ou sem máscara, se aparecesse ele lá com toda a roupa dele de Homem de Ferro, você fala, é o Homem de Ferro. Sim. Porque já tem a imagem no imaginário popular ali da pessoa. Superman, ele não usa máscara, mas a ideia é a mesma. Se aparecesse ele de uniforme, você já sabe que é o Superman. O Thor, etc. Skyfall, cara, a primeira cena do Skyfall aparece assim, tem um corredor, aparece o cara de terno. E aí você vê, um cara de terno com uma arma na mão, é o James Bond, com certeza. E aí ele vai chegando, quando chega bem pertinho, mostra só o olho dele, assim. Então você, que legal, ele brinca um pouco com isso, né? Exato. E no caso de agora, da apresentação do Star-Lord, eu achei que foi usado de forma muito, muito sutil, muito inteligente. Porque eles sabem que o público não sabe quem ele é, e eles usam de uma forma que você já começa o filme numa certa... eu acho que até dá uma certa ambiguidade moral no personagem. Porque você vê que ele tá entrando escondido, tal, você não sabe se ele é um herói, se ele é um vilão. Mas a partir do momento que ele tira a máscara e começa a pôr o fone e dançar, aí descontração. Aí bate ali a identificação já com aquela criança. E tem várias coisas no filme, né, que fazem isso. O próprio Rocket, né, ele fala, eu sou o único da minha espécie e tal. Isso é uma introdução, é um conhecimento a mais pra você ter sobre o universo do filme, pra falar... Não é comum você ter guaxinins mutantes no universo, por aí, mas também é uma certa metalinguagem do espectador entender
entender mais aquele personagem. É descobrir sobre o personagem Exato. de uma maneira orgânica, vamos De uma dizer maneira assim. orgânica. E não fica assim, tipo, por exemplo, tem que ser explicar tudo no comecinho, não. Exato. No bate-papo informal, até eles caminhando na fila lá da prisão, pra explicar por que o Groot só fala, eu sou o Groot, né? O próprio Guaxinim acaba sendo, né, o tradutor. Exato, o tradutor. E assim, você não conhece nenhum dos personagens. Ok. Em uma das primeiras cenas, não é a primeira como a gente foi enganado daquela vez, mas em uma das primeiras cenas eles estão entrando na prisão e os guardas estão identificando aquelas pessoas. Nem os guardas conhecem direito aqueles caras. Bacana. E eles usam isso pra apresentar pra plateia. Então assim, são maneiras inteligentes que passam despercebidas. Sim. E até a própria... Você não me está me reconhecendo? Eu sou o Senhor das Estrelas. Cara, quem? Por isso eles. Cara, sabe que eu comparo isso? Ele é o extremo oposto do Robert Downey Jr. e o Homem de Ferro. É verdade, né? Ele é um herói loser, né? Até depois ele falar... Até depois ele se autodominar e denominar o grupo, né? Como perdedores, mas não porque necessariamente eles são fracassados, vamos dizer assim. Que você pode ser uma tradução de losers. Estou vendo perdedores. Digo, pessoas que perderam coisas, né? São pessoas que realmente perderam coisas, pessoas, né? E você vê que até as piadinhas, né, que ele faz, o humor dele não é um humor sarcástico e inteligente e seco, que nem o do Homem de Ferro. De um cara de altíssima inteligência. Ele é um humor ingênuo. Ele é um humor que sai sem querer. Né? Quando ele fala assim, eu estou vendo... Ele tá querendo dar um discurso motivacional e tal. Eu estou vendo perdedores. Aí todo mundo no cinema, tipo, Aí ele, não, pessoas que perderam coisas. Então você vê que ele é tão ingênuo, né, que esse é o ele clima transparece. Do filme, de novo, que a gente volta a falar que é um filme de clima tranquilo, né? Sim. E aí ele é cheio desses momentos de piadinhas, de frases de efeito que tem nesse estilo de humor, né? Sim, é mais ingênuo mesmo. Eu achei bacana, assim, porque voltando à questão da Disney ter comprado a Marvel, todo mundo ficou com aquele medo, né? Vai ficar um filme pra criança, vai ficar muito estereótipo. Será que vai influenciar, assim, os filmes? Mas aí eles meio que colocam algumas coisas, assim, né? Por exemplo, aquela piada da luz negra, né? Porra, cara, piada totalmente adulta. Totalmente adulta. Então, você pensa assim, porra, os caras não estão aqui, assim, pra criancinha. Mas ao mesmo tempo, o filme tem, assim, sangue que não é vermelho, né? Eles aproveitam isso, colocam aquele sangue azul, e aí pode ter sangue pra todo lado, que não tem censura. Exato. E até cada fala do personagem, como você falou do Raccoon, essa fala que você fala, não, eu sou o único da minha espécie, você já sabe que ele é um cara meio isolado, até onde ele cresceu, tipo, ele é o único daquele jeitão, ele tem essa sensação de inferioridade, assim, desse complexo, né? Que ele, todo mundo chama de roedor, ele não entende por quê. Né? Ele, por que você não fala dele bêbado, né? Tipo, então, pois é, e o filme cara, traz alguns temas adultos, né? Até esse negócio da bebida, eles desabafando e tal, quando o próprio... Eles tiram sarro do gênero de super-herói em alguns momentos. Quando, por exemplo, a clássica cena seria um chavão completo, se não fosse por esse finalzinho, que é quando eles estão decidindo se juntar ao Star-Lord no plano e cada um começa a levantar, um por vez. Isso é um chavão clássico do cinema. Tem um monte de cenas assim, dos caras... levanta, eu estou com você. Aí o outro, eu também estou. Aí o outro levanta, eu também. E meu machado. E aí o Raccoon levanta e fala, tá bom, agora eu tô de pé. Agora a gente é um monte de babaca em pé, sabe? Outra cena fantástica, tipo a famosa, o time andando em câmera lenta. Nossa, cara, muito bom. A Gomorra muito bom. Tá bocejando. O Rocket, tipo, coça a virilha, arruma a virilha, né, da calça. Descola o spandex aqui da coxa, né? Muito bom, cara. Muito bom. Então realmente tem desses chavões. A gente já tem as frases de efeito, né? Até a hora que a hora do clássico, a cena do herói, que ele se sacrifica. Né? É um sacrifício. Caraca, fui altruísta pra caralho, né? Sem querer me exibir, sem querer me exibir. Não tô falando nada, mas porra, me sacrifiquei, caralho. Então, o tempo todo, né? Ele vai entregar a orbe. Vocês trouxeram a orbe. Isso então, de novo, né? Ajuda a caracterizar não só os personagens, mas também, de novo, manter o clima tranquilo. E eu não sei se realmente é a influência da Disney, porque a Disney sempre mostra isso, né? Solitários, mas que a família não é necessariamente o sanguíneo. Sim. Você forma uma família com... Família que você escolhe. Amigos são a família que você escolhe. Exato, entendeu? E aí no final, quando você vê eles se unindo assim, né? Exato. Eu não sei se aquilo é uma influência da Disney, mas também, ou até do Chaves, né? Porque o episódio do choque, do né? choque. O choque aí encosta. É só quem assistiu o choque. Sua madruga, né? Exatamente. Momentos
chave. Exato, verdade. esse é literalmente um Momento momento chave. chave. Exato. Mas que eu acho que é um pouco diferença da Disney, né? Por mostrar essa Pode ser, sim, união. pode ser. É, União familiar. E ali meio que mostra, ali eles viraram realmente os Guardiões da Galáxia, né? Porque Que a hora começou que... por uma ironia do vilão. Do né? vilão, exatamente. Vocês não defendem porra nenhuma, vocês são os Guardiões da Galáxia agora? Nessa hora, Peter Griffin Sonhou. Mas é engraçado porque sempre, nos filmes hoje, você tem que mostrar por que você tá chamando ele de Homem-Aranha, tá ligado? Aham. Né? Ele que deu esse nome, e aí... Parece a culpa do Nolan, que tem que É. dar explicação pra tudo. Pra tudo. É. E aí é legal, tá? Porque, assim, nesse caso não foi muito bem trabalhado. O cara fez uma brincadeira lá, quer saber? Vou usar isso, a gente matou ele, filho da puta e tal. Sei lá. Agora, no Homem-Aranha, por exemplo, é bem legal, porque quem dá o título é o cara da imprensa, né? Então, geralmente é o que acontece, tipo Sim. assim, o assassino da luz vermelha, sei lá. Exato. Uma coisa assim. E é legal até o que você falou deles bêbados, cara, eles estão no bar, né? E, de novo, Star Wars, eles têm essa coisa do bar, cara, então, Direitos. e você vê que assim, cada cena eles usam pra... em vez de fazer uma cena genérica eles brigando na nave, vamos expandir o universo, cara. Vamos colocar aqui personagens novos, lugares legais e tal. Que é Isso- muito, isso- você sente muito Star Wars. Ah. nisso daí. Sim, mas uma coisa que eu ia falar da ficção científica é que as melhores ficções científicas são aquelas que é o lado humano que sobressai. Certo. É o lado humano que a É, gente verdade, consegue se verdade. identificar num ambiente, vamos dizer... É. Por Cara, mais- tem por bar mais- no espaço? Você não sabe se teria. Você não sabe se teria, Mas, exato. cara, tem um bar na realidade. Exato. Então você sabe que no bar as pessoas ficam bêbadas e brigam por É. qualquer coisa quando Brigam estão e bêbadas. ficam emotivas. Ficam motivo, mano, você é meu brother, cara. É. Ao mesmo tempo que fala, porra, vocês me odeiam. Porque eu sou sem graça. Entendeu? Exato. E é legal, cara. É legal, você acredita, E entendeu? outra coisa é que assim, cada personagem, cada universo desse, você vê que assim, no Star Wars, por exemplo, você vai na convenção, você vai na JediCon, tem o cara lá, o cosplay de tudo, tá ligado? Tem o cosplay do como é que chama o cara que toma o tiro do Grido. Solo? Grido. Tem cosplay do Grido. Tem cosplay do Grido. Tem. Então, nesse filme, você tem vários personagens, tipo assim, nos Vingadores, você tem os Vingadores e, cara, acabou, os personagens chaves são aqueles ali. Aham. No Guardiões da Galáxia, tem um monte de gente, Então, então... miríade de raças diferentes. É. Tem os Simpsons lá, os caras amarelos, exato. os Sandarianos, né? E, inclusive, eles colocam... E isso é uma coisa que eu achei que fizeram muito bem no filme, que é... Eles colocam planetas novos, situações novas, raças novas, e você não fica muito confuso. Sim. No comecinho pode até ser que sempre que você... peraí, o cara é Kree, aí o outro é azul, aí a menina é verde, mas assim... Você entende de uma forma que não fique confuso, não é uma sobrecarga de informação, mas também porque o filme toma decisões inteligentes nesse sentido. Por exemplo, quando o Peter Quill chega lá no broker, né, no corretor, para vender a orbe, que ele não sabe o que é, ele só vai lá vender, e ele fala, é um tal de Ronan. É o cara, o quê? Ah, não, então eu não quero mais... Não quero saber disso daí, não quero me envolver com isso. É o cara, mas por quê? Nessa fala você já fala, nossa, o Ronan então é foda. O Ronan é Olha, foda. o cara é foda. Tem que ter mas medo. exato. Não, exato. E aí o cara fala assim, não quero me envolver. Ah, mas quem é Ronan? Aí ele fala, é um cara que ele quer destruir a cultura de Xandar. A minha cultura. E ele é bem enfático com isso. E não é à toa, assim. Ninguém fala assim na vida real. Sim. Né? Ninguém fala, não sei o que, na cidade de São Paulo. A minha cidade. Ninguém fala. Só que é uma decisão que o diretor toma pra deixar bem claro quem são esses tais Mas de aí ele, Xandarianos. de novo, ele usa tudo. Por isso que é uma boa direção aliada ao bom roteiro. Até porque Sim. o diretor escreveu também, é um dos roteiristas, né, junto com a outra mulher. Sim, é. Mas o bom do diretor aliado ao roteiro colocar isso é porque ele usa a caracterização dos personagens. Fica muito claro que o Ronan é o vilão por conta do jeito dele, a roupa preta dele, Roupa preta, a atitude dele, Sim. até E quem cerca ele, até... Até a imponência, A dele. imponência. Você vê que são todos losers. Ele mata o cara do nada, né? o- Então fica claro quem é vilão, quem é mocinho. O Exato. humor fica mais presente, que é uma coisa que você se identifica, o humor até ingênuo. É o mocinho. Então quando você coloca essas frases de roteiro, fica orgânico, por mais que na realidade não... Sim. Você acredita. E outra coisa muito importante, eu acho, cara, que todas essas complicações, essas extensões de universo em si, olha, esse aqui é o planeta e tal, nada disso é central, nada disso você precisa... Cara, se você não entendeu a diferença entre a turma do Ronan e a outra, você não vai entender nada do filme. Não é assim. Não é assim. Tanto faz, você pode entender, mas beleza, eles são tudo bem, maus, eu já sei acabou. que ele é o vilão. Exatamente. Exato. E é isso. Ao contrário, por exemplo, de Star Wars Episódio 1, 2 e 3,
que se você não entende as tramas do Senado, Putz, você fica é, boiando. A tá Federação ligado? do Comércio, é, todos os caras do separatistas, comércio são do mal, né? exatamente, Umas mas coisas é. desse tipo, né? Coisas Sim, nesse cara. sentido, assim, que se você não entende, você, caralho, por que eles tem uma guerra ali, mas é uma guerra separatista? Que... Né? Então, nesse caso, não. Se você entendeu, entendeu. Se você não entendeu, não entendeu. É. E aí os fãs vão ficar conversando sobre isso, vão falar, olha, nossa, olha que legal, e expandir essa questão, como foi Star Wars durante vários, sei lá, 20, 30 anos, o pessoal fazendo fanfic, conversando, será que qual a cultura desses caras aqui e tal. Então, Ou seja, é um filme acessível pra qualquer um, Sim, cara, qualquer público e... eu acho que a Marvel conseguiu fazer isso em todos os filmes. Isso é inclusive muito Vingadores. bom, cara, é uma vantagem, por mais que usam pra esse filme próximo à DC, o Warner, pra falar, pô, os caras conseguem fazer... Mas, cara, não dá pra tirar o mérito do trabalho, do planejamento, né? Uma coisa viu, planejou, deu certo, deu dinheiro, não adianta o concorrente que ele correr atrás. E, meu, todo mundo falando bem do filme também, né? Assim, Exato. os críticos e tal, é um filme... tem todos os méritos, assim. A gente falou tanto do Star Wars, né, cara? Dá pra dizer que esse é um Star Wars da Marvel, né? Pois é. É um filme com a mesma temática parecida. Que traz uma questão, né? Porque o Star Wars tá aí, vai ser lançado em 2016, o primeiro, o novo filme, o episódio 7. J.J. Abrams. J.J. Abrams tá dirigindo e Star Wars é da Disney também. E você já tem uma meta pra bater, né? Você tem que ser melhor que o Guardiões da Galáxia. Pois é, Pode né? crer, Que cara. é o Star Wars da Marvel, né? Alguma coisa assim. E se for pensar, o problema é que eles mesmos criaram pra si, né? Cara? Porque, assim... Que problemão, né? Porque ambos são uma impressora de dinheiro, né? Queria eu ter esse tipo de problema. Pois é. Mas é engraçado que quando terminou o filme eu falei, cara... Star Wars vai ter muito trabalho agora, porque ele tem que se diferenciar o suficiente pra não ficar um Guardiões piorado, por exemplo. Inclusive, isso é uma coisa que, assim, no começo do filme eu tava um pouco preocupado, porque eu falei assim, Vingadores, você fica bem claro quem faz o quê, né? O Homem de Ferro é o cara que voa, que tem raios e tal. O Thor é o cara que usa o martelo, etc. O Hulk é o porradeiro. No Guardiões da Galáxia, os personagens, os poderes deles, entre aspas, são muito parecidos. Né? Então a Gamora ela é uma assassina, o Drax ele é um destruidor. Mas Ele na é um real, assassino também, eles dão porrada de corpo a corpo. O Peter Quill tem arminhas, mas também é um cara que dá porrada. O Raccoon tem arminhas também. O Groot também dá porrada. Eu falei, será que vai ficar legal isso, né? Um filme que todo mundo só dá porrada, não tem poderes diferentes e tal. E apesar de, em alguns momentos, isso não é que me incomodou, mas eu achei que talvez possa ter faltado um pouco de criatividade no uso desses poderes diferentes, até porque não são muito diferentes entre si, mas eles criaram situações pra mostrar o uso diferente desses personagens, Sim. que nem Star Wars. Então assim, você tem cenas de combate em nave espacial, Tem muita cena igual Star Cara, Wars, né? Incrível. você tem combate em terra, você tem, enfim, você tem várias situações pra mostrar. Você tem o Raccoon fazendo planos, você tem lá o Groot sendo ingênuo lá, puxando o alarme da prisão, etc. Mas você não acha que isso caracterizou cada personagem? Tipo assim, o Raccoon, o Rocket, ele é o malandrinho espertinho que faz planos e ele é engenhoso, Exato. ele sabe... né, porque tem até, a gente foi no evento, o Eric Borg falou exatamente isso. O Rocket, ele é mais ou menos o Iron... Ele é o Tony Stark... no sentido de pegar as bugigangas e criar uma coisa incrível, assim, fazer a ciência. Sim, e tal, exatamente. Né? E o Groot é essa coisa de inocência, de meio que ser grandão, de poder expandir. Ele arregaça todo mundo e depois dá um sorriso. O Star-Lord ter o jetpack dele, eu achei que, assim, por mais que sejam parecidos, eles diferenciaram o suficiente pra que... Não, eu concordo. Eu acho que no fim das contas você entendeu bem qual é o papel de cada um ali dentro, né? Os combates com nave espacial, que você vê que o Rocket é o cara mais... Ele é mais de improvisação, né? Ele é um pouco mais Han Solo nesse sentido, né? E mesmo assim, tem uma cena muito, muito foda que, assim, ele tem aquela rede de naves que se criam e se envolvem a outra nave. E é bacana, cara, porque essa cena, o cara fala, Rocket, dá ordem, peraí, cara, eu tô ocupado. E aí morre todo mundo. Você fala, caralho. Tipo assim, uma decisão ou não decisão dele, né? Você fala, o cara não é infalível, entendeu? Tipo, às vezes ele faz merda. Então não é assim, não, sempre vai dar certo, tudo que ele fizer não vai ter problema nenhum. Então... pode crer. Acho que tá dentro. Tá dentro daquilo que a gente falou, né? Dele brincar com o estereótipo de super-herói. Tipo, exatamente. se você é Homem de Ferro, cara, ia dar tudo tão certo, porque o Homem de Ferro, o Tony Stark é tão inteligente. Ele é o maior Aí ele tinha planejado tudo, aí tem lá os backups e tal. Mas nesse caso, realmente, cara, pô... Então. E tá dentro, né? Tá dentro do tema
dos losers. É, Dos heróis losers, né? Não dá pra você ganhar todas e tal. E até alguns caras da tropa nova acabam morrendo, de um jeito que até triste, né? Quando o cara morre, ele fala, Rocket! Aí ele, não, aguenta aí, vai dar tudo bom. Aí, então, caralho. Né? Ele morre, você sente então. E o Rocket, você percebe que essa carga emocional pesa em cima dele, né, cara? Ele não é um guaxinim falante engraçadinho. Ele tem esses problemas de personalidade, assim, de se sentir inferior. Ele é um Frankenstein, né, cara? Ele tem os dilemas do monstro de Frankenstein. É verdade. Tipo, eu fui criado pra ser um monstro, sabe? Tem noção do que fizeram com ele. Ele tem. Mas outra coisa, ele é amigo do Groot e meio que se complementa, né? Tipo, ele é o cérebro e o Groot é o músculo. Exato. É verdade. Porque eles são dupla de caçadores de recompensa. Ele entra no conflito porque ele quer dinheiro, mas ele vai na recompensa que tá na cabeça do Queen. E eu acho tão legal o personagem do Groot, porque ele assim, ele é um personagem muito bonzinho. Ele é do bem. Porque só que você vê que na verdade ele tá lá pra ajudar o Rocket, né? Não é que ele fala assim, quero dinheiro, quero caçar. É porque assim, ele tá ajudando o amigo dele. E o amigo dele, o que o amigo dele decidir, ele tá junto. Ele é o verdadeiro brother. Esse é brother. E é legal que ao mesmo tempo ele não é o estúpido, entendeu? Que só segue ordens. Ele tem ideias, ele consegue... O bruto estúpido é um pouco o Drax. Exatamente. É verdade. Que inclusive é o dicionário ambulante. Não me chame de dicionário. Né? Porque ele leva tudo ao pé da letra, mas enfim, a graça dele tá nisso. Isso é uma graça. Eu achei uma das coisas também, um dos problemas que eu achei, assim, que eles... Inclusive minha namorada que falou, a Isadora, ela está assistindo aqui atrás agora, ela falou assim, uma coisa que podiam ter brincado mais, porque é tão engraçado quando usam isso, né? Quando falam alguma coisa pra ele não entende porque ele não entende, ele não pega metáfora. Só ia pegar no seu pé. Ninguém ia pegar no meu pé, eu sou muito ágil. Exatamente. É muito bom, cara. E aí, eles fazem isso no começo, parece que vai ser uma coisa recorrente, e eles usam mais duas vezes assim, né? Então... Mas isso que você citou é legal. Outra coisa que eu achei bastante inteligente no filme. No final, né, quando o Ronan tá lá, você fala, acabou, o Ronan vai destruir tudo, e ele começa a dançar lá. Ele, vamos lá, Gamora! Não quer. Então volta. Aí o cara fala assim, o que você tá fazendo? Tô dançando. Mas o que é isso? Vamos ver quem dança melhor. Tô te distraindo. Se fosse fora de contexto, ia ficar meio ridículo. Nossa, que bosta, cara. Que nada a ver isso daí. Ele derrotou o vilão dançando? Pois é. Porém, o filme, desde o começo, ele vai mostrando que, por mais parecidos que os alienígenas possam ser com os humanos, existem diferenças. Por exemplo, e aí veio na figura do Drax, que você vê isso de forma mais emblemática, que é o cara que não entende metáforas, né? Ou seja, ele não entende nada do que a gente falaria. Aí ele fala, não, claro que eu não entendo nada, eu entendo algumas coisas. Não, nada é uma metáfora, né? Então assim... a parte dessa assim, né? Por que eu passaria o dedo? O dedo na garganta dele, não entendi, né? Então, e você vê que, por exemplo, a Gamora, que ela já entende metáforas, por exemplo... Ela não conhece música. Sim, ela não entende dança. Exato. E se eu for pensar, a dança é uma coisa muito esquisita, cara, né? Você tem vontade de balançar os seus músculos, o corpo, exato, ao som de uma batida rítmica, tá ligado? Não tem e o filme dá dicas disso o tempo todo. Quando o guarda rouba os fones de ouvido, ele fala, o que é isso? Nossa, que legal. Ele fica lá ouvindo, ele tá cagando pro trabalho, tá lá ouvindo o fone. E tem isso de novo. Quando ele usa, por exemplo, ele fala assim, o Peter Quill fala, tem uma lenda lá no planeta, do Footloose, que aí chega lá os caras, os cagões da cidade. Mas eles cagavam? Né? Por mais que seja uma... Ela não entende que é uma metáfora, né? Mas ela é uma pessoa que entende metáforas. Então assim, você vê que por mais que sejam parecidos com humanos, não são humanos. São culturas totalmente diferentes. São culturas totalmente diferentes. Então quando você chega nessa cena final da dança... Você acredita. Até porque você a trilha, desde o começo, diferente, né? Não só essa diferença também, mas é legal como a influência da trilha sonora leva o filme inteiro e já mostra o dançando no começo do filme. A trilha sonora do filme está ligada ao personagem principal diretamente, porque foi a mãe dele que fez Então faz total sentido ele dançar no final, porque é o personagem. É o personagem. É o que o filme... apresentou. Exato. O cara anda com o Walkman que patrocinadão da Sony, né? É o que se diferencia. Assim, qual que é a diferença do Peter Quill? Ele dança. Né? Lógico, você pode aplicar isso metaforicamente, se você não for o Drax. Que é o seguinte, o que significa isso, ele dança? Cara, ele é um humano, ele tem as emoções, ele tem essa bagagem cultural da Terra, que é totalmente diferente. Os caras, eles não comeram você, eles queriam comer você, eles nunca experimentaram humano. Ele fala, você acha que isso é bonito? Na Terra ninguém come ninguém. No sentido Drax, né? Então assim,
E a trilha sonora se encaixa muito bem nesse negócio do arcabouço cultural que ele traz da Terra, que são trilhas dos anos 70, que a mãe dele ouvia bastante, fez a fitinha pra ele e tal. E ele é um garoto que cresceu nos anos 80, 90, então ele tem referência de Footloose, Tartarugas Ninja, etc. Mas sobre a trilha sonora especificamente, em alguns momentos a trilha, a própria letra das músicas, ela dá uma referência ao que tá pra acontecer. Por exemplo, a música que ele dança é tipo assim, eu não lembro a letra exatamente, mas é tipo, oh child, everything's gonna be alright, alguma coisa do tipo. Quando eles finalmente derrotam o vilão, a primeira música que toca do Mixtape 2, Ain't No Mountain High Enough, não há montanha que você não consiga escalar, etc. Né? A letra da música do Marvin Gaye. Que inclusive é o Marvin Gaye, né? Que o Capitão América que recomendam pra ele, né? Olha aí. Olha só. Acabamos de pegar. Isso você não vai ver na Wikipedia. Então, e assim, Eles acabaram de derrotar o maior vilão que eles conhecem, pelo menos. Por enquanto. Por enquanto. E assim, cara, não há montanha que você não possa subir, não há rio que você não consiga nadar. Então tem esse significado das letras da música. Porque, na verdade, esse cara é o chefe da primeira fase, né? Depois você vai ter. Tem muito filme nisso, até o chefe do jogo. O outro carinha lá no começo faz o quem? Quando ele fala, eu sou o Star Wars, quem? Aquele cara é um subchefe. É um subchefe. Exato. Pode crer. Exato. E eles lutam, né, inclusive, Então, no meio. Ele derrota ele, aí vai pro Ramon. E as músicas, tem uma também do David Bowie, que é Moon Age Daydream, quando eles chegam naquela cabeça gigante. No Nowhere. Que é muito legal aquilo também. Muito legal. Né, que é exatamente isso. Ele começa a falar que I'm a Space Invader. Ele tem Moon Age Daydream e o próprio Ziggy Stardust, que é o personagem criado pelo David Bowie, que ele tocava como Ziggy Stardust. Ele era um ET intergaláctico que vinha pra salvar a Terra e tal. Cara, tem tudo a ver com a história todo o contexto, e tal. né? É todo o contexto. Uma coisa que eu percebi muito no filme, isso é uma sensação minha, é que me lembrou muito os filmes do Tarantino, a escolha da trilha. Porque o Tarantino, ele é um cara que ele escolhe a trilha sonora dos filmes dele a dedo. Né? Claro, todo diretor faz isso, mas o Tarantino ele tem um cuidado especial para que cada música tenha um sentido naquela cena e tenha um sentido no contexto. E assim, ele acaba trazendo músicas que ele próprio gostava. Música pop, né? Não música uma trilha, pop. por exemplo, composta para o filme. É o que o cara ouvia no rádio, isso. Né, e conseguiu colocar no filme. Então isso me lembrou muito Tarantino, a escolha da trilha. Verdade. Inclusive, Hooked on a Feeling, a primeira música que toca no filme, eu acho que sim. Hooked on a Feeling, né? Direito. E essa música, inclusive, toca em Cães de Aluguel. Tá na trilha de Cães de Aluguel, né? Então, assim, não digo que foi uma referência, mas essa escolha de trilha sonora eu achei muito... Sim, dá pra fazer remete entre os muito. dois diretores. Até tem uma música no Inglourious Basterds também do David Bowie, que é a hora que Shoshana vai queimar alguma coisa. E aí a música é I'm putting out the fire with gasoline, que é do Bowie também. Exato. Então sabe, tem a ver, né, com Tem o a ver, contexto. tem a ver. E você pega artistas que, cara, nos anos 70, um pouco dos anos, comecinho dos anos 80, que são, como você disse, são artistas super populares, super pop. Jackson 5. David Bowie, não são, né? Não é uma trilha que tenta ser underground. E ele faz a referência à trilha dentro do filme também, né? No caso do Kill Bill, quando o Bill vai deixar a Beatrix lá no Pai Mei, nas escadarias, ela fala, When will I see you again? Ele fala, essa é a minha música preferida dos anos 70. Sim. Então ele meio que coloca no contexto de... O mundo que eles estão falando, eles fazem referência à própria trilha sonora. Sim, exatamente. Isso é bem legal. O filme também, ele usa em alguns momentos, ele usa a trilha sonora diegética, né? Que pra quem não sabe, quando a trilha sonora... Não confunda com dietética. Não confunda com dietética. Linha de cinema. Sim. A trilha sonora diegética, o que é diegese? Diegese é quando alguma coisa acontece dentro do universo do filme. Então, por exemplo, se o cara tá lá pilotando o carro e tá tocando AC/DC, por exemplo... O AC/DC não tá tocando naquele momento ali, não tá tocando no carro do cara. Às vezes o cara tá com o som desligado. No filme, o personagem está com o som desligado e tá tocando AC/DC. O espectador tá ouvindo AC/DC porque o diretor foi lá e colocou essa música. Tipo, ele vai sair do carro, ele vai entrar no diner, ele vai estar tocando AC/DC. Ele vai estar tocando AC/DC ainda, exato. A trilha sonora diegética é aquela que é gerada dentro do filme. Então, por exemplo, quando o Peter Quill vai lá e liga o som da nave... Começa a tocar música. Inclusive, você vê que a qualidade do som não é tão boa, porque é um tocador de fita, não é um áudio que você põe na edição, etc.
Então, por exemplo, quando a nave cai no planeta Xandar lá, o rádio começa a tocar sozinho, com aquela qualidade de rádio meio ruim. Isso é uma trilha sonora diegética. Você, espectador, está ouvindo exatamente o que os personagens estão ouvindo naquela hora. E aí justifica o fato dele começar a dançar, etc. Né? Então, a trilha sonora é um assunto à parte para esse filme. É muito bem utilizada, tem os momentos de diegese, como eu estava falando agora, que são também, que fazem muito sentido dentro da lógica do filme. Né? Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Colecionador. É o Clodovil Colecionador. Entendeu? Por isso mostra pra gente que você chegou até aqui. Se você coloca um comentário aqui, coloca disfarçado no meio do seu comentário. Ah, nossa, é muito bom esse colecionador. Ou se não, se você for mais esperto ainda, você pode inventar um trocadilho que, né, também... Olha só. Um trocadilho com Clodovil, colecionador, Benício Del Toro, um touro da coleção, cara... Howard o Pato, que seja. Exato. Use a sua criatividade. Por isso, se inscreva no nosso canal. Olha. Fique atento sempre às novidades e lançamentos que os bons companheiros têm. E se você quiser se inscrever no nosso canal, mais ainda, você pode receber por e-mail. Entre nos bonscompanheiros.com, a gente tem aqui a caixinha que você coloca seu e-mail, você vai receber um e-mail toda vez que sai um vídeo novo. Exato. Bacana. A gente tem no Facebook a nossa página, nossa fanpage, facebook.com/osbonscompanheiros. Exato. Cheio de fotinhos engraçadoras. Exato. Memes. Memes. As pessoas gostam de memes. Exatamente. Né? Tem o nosso Twitter, twitter.com/cinemobc, que você pode interagir com a gente lá, a gente responde diariamente. Sim, né? Todo mundo que fala por lá. Inclusive estamos tendo bastante interação pelo Twitter, está sendo muito legal. Pode crer. Temos um podcast, você pode ouvir esse episódio também em áudio, se você quiser. Eu quero ouvir, mas eu não quero ficar no computador. Você pode colocar no smartphone e ir ouvindo andando na rua. E você pode entrar em osbonscompanheiros.com/iTunes ou no seu smartphone, seu aplicativo favorito de podcasts. Temos também, agora somos um canal da iaia.tv. Se você entrar em iaia.tv/obc, você vai ver que a gente é um canal lá. A Iaia TV é basicamente uma TV online, que se você quiser entrar lá, eles têm uma curadoria legal de videoclipes, tem lá o canal Videoclipes Internacionais, você vai ter sempre uma musiquinha nova lá, legal pra descobrir coisas novas, já que a gente está falando de trilhas. Agrega conteúdo interessante. Exatamente, né? Porque são vídeos de músicas que não são tão famosas ainda, né? Mas são de qualidade muito boa. Quem faz a curadoria é o Dael Limaco, um cara super foda aí. E lembrem-se, ao assistir bons filmes, que seja com bons Kevin Bacon.